com o intuito de colaborar com o curso à distância sobre direitos humanos e diversidade religiosa, promovido pela Assessoria de Diversidade Religiosa do Ministério dos Direitos Humanos, com o apoio de membros também, dentre outros apoios, de membros do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, do qual tenho a honra de participar enquanto membro, venho trazer aqui algumas breves considerações sobre segmentos os quais são vitimados por imensa intolerância, por ignorância que existe no conjunto da sociedade pelas perspectivas e convicções destas pessoas. Inclusive, isso chega a níveis tão aberrantes que, por exemplo, em outros países, em diversos outros países, existe, além das violências físicas, existem as verdadeiras penas capitais, ou essas pessoas são levadas à morte tão somente pela crença ou a convicção que expressam. E como estamos no ano dos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que em seu artigo 18 garante o direito à liberdade religiosa de convicção e crença, e aí ressaltamos, quando fala-se a palavra convicção, esta traz e abarca para o seu bojo todo o conjunto de visões e perspectivas destes grupos aos quais me reportarei, que são os grupos de ateus, os grupos de agnósticos e de apateístas. Então, esses segmentos e essas pessoas, esse segmento do conhecimento e essas pessoas elas são recepcionadas pelo documento internacional e pela legislação no contexto da defesa de suas convicções e ideias, que também existe a garantia em nossa Constituição. Então, aí, como a ideia do curso é trazer mínimas informações para que as pessoas possam refletir acerca não só da diversidade religiosa existente, mas também sobre todas as expressões e convicções também existentes, seria interessante que nós primeiro trouxéssemos aqui essas pequenas conceituações sobre o que são cada um desses grupos, os grupos de ateístas, agnósticos e apateístas. Pois bem, o que viria a ser o ateísmo? O ateísmo é uma crença, assim como outras tantas crenças, mas é uma crença na não existência de Deus, de divindades, de seres sobrenaturais ou seres mágicos que compõem ou pululam todas as milhares ou mais de milhares de religiões e crenças religiosas ou espiritualistas. Então, para o ateu, ele está satisfeito, tranquilo, na sua crença da não existência de Deus ou divindades. Ele não está preocupado, na verdade, em avançar ou ter essas convicções para a sua vida. Ele está satisfeito tão somente e orienta a sua vida por todas as outras construções, seja do campo da filosofia, das construções humanas, seja o campo, a cultura como um todo, a moral ou as suas diversas perspectivas, e ele está satisfeito com isso. Então, o ateu é aquela pessoa que não crê na existência. A sua crença é que ele não crê na existência de Deus ou divindades. Então, esse é o primeiro segmento, primeiro grupo ou categoria que mencionamos. Um segundo grupo é um grupo até mais complicado de dizer, mas que são o grupo dos agnósticos. Agnósticos, aqueles que, até se for para o termo grego antigo, que seria uma indiferença ao conhecimento, mas o termo agnóstico, o que diferencia principalmente os agnósticos, que eles não só têm a possibilidade, que eu vou mencionar, de ter uma crença na existência de divindades, como também podem ter uma convicção ou uma crença na não existência de deuses ou divindades. Está vendo como é complicado? Então, mas o que diferencia o agnóstico do ateu ou do apateísta? Especialmente o fato de que, para o agnóstico,
existindo ou não existindo deuses ou Deus, não há condição, não há maneira de comprovar tanto a existência como a não existência pelo campo científico ou racional. Então, o que diferencia principalmente o agnóstico, poderíamos dizer que ele está um pouco em cima do muro, né? Mas é justamente essa perspectiva. Aí existem as diferenças, quer dizer, como eu disse, o agnóstico que é teísta, que é o agnóstico teísta. É um agnóstico por alguma perspectiva cultural ou religiosa, por alguma influência cultural ou religiosa, ele crê na existência de deuses ou divindades, sabendo e cônscio de que, mesmo essa crença sua na existência de Deus ou de divindades, ela tem aquele aspecto, não poderá jamais ser comprovada, ou ela não tem como ser comprovada. Este é o agnóstico teísta. A segunda espécie, digamos assim, de agnóstico, que é o agnóstico ateísta, que é aquele agnóstico que, como o ateu, o agnóstico assemelha-se com o ateu, ele não crê na existência de deuses ou Deus, ou divindades, ou deusas, etc. Ele não crê na existência. Mas também, assim como o agnóstico teísta, ele também tem a consciência de que, mesmo essa sua crença na não existência de Deus, não tem como ser comprovada empiricamente. Então, esse campo é o campo que engloba os ateus os agnósticos. Um terceiro grupo e último ao qual nós nos reportamos é o grupo dos apateístas. O apateísmo, eu vou trazer até para não... Ele se caracteriza ou se constitui na não consideração da questão da existência nem inexistência de deuses, como sendo algo ou que seja, e na sua vida, algo significativo, nem muito menos relevante para a sua vida, né? Um ponto que é interessante nos apateístas acho que nós poderíamos mencionar que é uma falta de total interesse pelas temáticas vinculadas à religiosidade ou a crenças religiosas. Há um desinteresse sobre esses temas total. Eles estão pouco ligando para a existência ou não, algo que não lhes afeta as suas respectivas vidas e existência. Como disse, não é nada relevante para as suas crenças. Então há uma certa apatia ou, dentro, como mencionei, uma indiferença relativa à existência ou não de deuses. Claro, é parecido, são conceituações breves, sucintas, e onde aqui nós não enveredamos nas questões de ordem histórica, de como nascem ou como são construídos as visões, as perspectivas, as ideologias que embasam essas perspectivas. E aí, nesse aspecto, é bom que nós possamos bem lembrar também que, historicamente, tão antiga quanto as crenças, poderíamos dizer que a não crença ou a crença na não existência de divindades as mais diversas é algo que se estruturaram ou correram historicamente concomitantes. Então houve, embora você tenha, ou muito especificamente, no estudo das religiões, no estudo das crenças e das visões religiosas ou espiritualistas, você também encontra, já desde os seus primórdios, aqueles que criticavam, que questionavam essas perspectivas. E é interessante que o peso cultural da crença religiosa é tamanho que, claro, desde o passado, a perspectiva ou aqueles que não coadunavam destas crenças ou dessas visões religiosas, sejam elas quais fossem, eles eram renegados ou colocados a uma situação de preconceito, de muitas vezes isolamento ou perseguição, inclusive. Então,
vivenciamos hoje, no conjunto da sociedade moderna, ainda resquícios desse tipo de perspectiva. Há exemplo de determinado caso, para não ser mais demorado, em que exemplos de que determinados apresentadores de programas televisivos chegavam a dizer ou identificar como criminosos, assassinos, quem fosse ateu. Ele foi questionado sobre isso. A justiça reconheceu o direito de ateus e agnósticos contra essa agressão, essa virulência que sofreram, e essa figura jornalística teve que se retratar em cumprimento à decisão judicial. Agora, esse é um aspecto só em que no campo em diversas pesquisas que já foram feitas, dentre os grupos que são os mais que são objeto de maior ódio, de maior crítica, que são de pessoas avessas a estas pessoas, são os grupos de ateus, do tipo de ateu deve morrer, não crê em Deus, é alguém demoníaco. Então, esse tipo de visão, que ela é combatida, e deve ser trabalhada através do conhecimento, para que, a partir do conhecimento, que ateus, agnósticos, apateístas são pessoas como quaisquer outras da humanidade, essas pessoas têm que ter as suas visões, o seu pensamento respeitado. Então, espero que este curso que se inicia, ele contribua e muito, e que possa ser ampliado para o fim ou para a conscientização, para o fim de intolerâncias por essas motivações. Porque não podemos ter uma perspectiva ou uma sociedade que não reconhece outras pessoas, ou outros que são iguais, tão somente porque elas não creem na existência de divindades. Isso é inaceitável e é fruto, inclusive, de uma perspectiva até medieval que, infelizmente, ainda persiste. Muito obrigado e um bom curso a todos e a todas.